Então vamos lá, agora oficialmente, muito bom dia, sejam bem-vindos ao webinar da Up Software de hoje, dia 9 de 11 de 2023. A gente preparou esse webinar com muito carinho para os nossos clientes e também para aqueles que ainda se tornarão nossos clientes, nossos prospects, para que a gente consiga ter uma boa visão de tudo que a gente tem produzido e levar esse conhecimento até vocês, né? Como o software tem se expandido, tá bom? Para aqueles que eventualmente ainda não nos conhecem, vou fazer um breve resumo aqui, só um pouquinho da nossa programação do dia. Então, eu vou começar com essa breve introdução de quem é a UP, quem são essas pessoas que estão por aqui, e na sequência, a Andrea vai falar um pouquinho dos novos assistentes, o Diego de alguns novos produtos e o Marcelo Loyola vai falar um pouquinho sobre o AFV Online, essa novidade nossa. E vamos encerrar com a possibilidade ali de responder alguma pergunta e também falando algumas boas novas que temos do âmbito comercial. Bom, estão aqui reunidos eu, esse que vos fala, Marcel Oshemi, tenho 33 anos, trabalho aqui na Web Software há mais de 10 anos, há 5 anos estamos aqui na área comercial e juntamente com um time aí de pessoas brilhantes, a gente tem conseguido alavancar o software para quase todo o país. A Andrea também, mais de 10 anos, fez todo o percurso aqui na Web Software e há 5 anos trabalha conosco no comercial, trabalhando bastante com os clientes da base, bastante com novos clientes também. Diego, igualmente, é um velho de casa, tem, apesar da juventude, já tem mais de 10 anos aqui de UP e é um profundo conhecedor do software. Passou aqui pelo suporte, vende muito também para novos clientes. E o Marcelo Loyola, que é o nosso Product Owner, ele é o gerente de tecnologia aqui, o pai da criança, dos produtos, e vai somar aqui com a gente nesse bate-papo. Hoje, a Up Software é uma empresa de tecnologia. Nós temos a nossa carteira de clientes, pouco mais de 400 indústrias ou distribuidoras. Temos 10 mil usuários plugados, então todos os dias de manhã a gente sabe que a primeira coisa que uma pessoa ou 10 mil brasileiros veem é o logotipo da Upsoftware fazendo o login ali no sistema para começar as suas tarefas diárias. São mais de 2 milhões de notas emitidas, estamos indo para quase 20 anos, e o nosso suporte técnico hoje tem uma nota que a gente mede aqui, né, baseado no que vocês passam para a gente, que supera 9 em satisfação. E nós já estamos presentes em mais de 12 estados da federação, certo? Qual que é a ideia da Software? Ela não é um RP ou um AFV. A nossa ideia é fornecer um ecossistema tecnológico para indústrias e distribuidores de alimentos. Dentro desse ecossistema, temos, claro, o RP, onde a gente vai ver desde a compra, da venda, estocagem, parte logística, financeiros, resultados, a parte fiscal, tudo isso amparado por um BI, tudo isso ancorado num cloud, uma nuvem, né? Uma tecnologia em nuvem com backups automáticos e a possibilidade de suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mais específico ainda em logística, criamos apps que se conectam, né, que são ali nativos, por exemplo, o aplicativo de entregas para seus motoristas, o de conferência para a entrada da mercadoria, o de Pix, que é uma das novidades que a gente vai frisar aqui, para o sua entrega receber via Pix na rua, com segurança, e o Code Bar para a separação das cargas e mercadorias, com assertividade já aferida ali em um dos nossos clientes de mais de 99%. Temos também toda a parte da produção industrial para alimentos, né? Toda a parte com uma gestão daqueles insumos, a rastreabilidade total, controles do CIF, por exemplo, integração com a GS1 Brasil, etiquetas. E em parte de vendas,
estamos dando um salto importante. Já somos conhecedores de automação da força de vendas desde a época do Palm, passamos por todas as tecnologias e hoje a gente está indo para a tecnologia do online, que é muito interessante no mundo dinâmico que estamos vivendo. Temos toda a possibilidade de vendas B2B e integrações também da API. A nossa primeira palestrante é a Andrea. Andrea, a palavra está com você. Legal, obrigada, Marcel, pelo convite. Bom dia a todos. Que bom que vocês conseguiram reservar aí um tempinho da agenda para bater um papo com a gente aqui. E então vamos falar um pouquinho aqui sobre os últimos recursos que desenvolvemos, né? Começando por uma rotina que é muito solicitada, esperada aí pelos nossos clientes. E hoje eu tenho o prazer aqui de apresentar para vocês, que é o assistente para envio automático de cobrança. Marcelo, você passa para mim para o próximo. Então, legal. O objetivo desse assistente é auxiliar no gerenciamento, né, dos títulos, os clientes inadimplentes e tornar a operação de cobrança mais dinâmica, mais automatizada, né? Nós estamos vendo aqui a tela de parametrização da rotina, que é a régua de cobrança, onde a gente pode planejar cada etapa, né, da rotina aqui de comunicação, começando pelas informações do provedor de e-mail, né? Então, aqui até atenção com os provedores gratuitos, né, que podem bloquear ali o envio em massa de comunicações. Assim também como o agendamento das tarefas, né, e a frequência do envio, onde a gente pode indicar dias negativos, né, para aquela que seria uma comunicação prévia ao vencimento do título, o famoso lembrete, né, e os dias positivos, que seria a cobrança após o vencimento do título. Quanto ao texto, então isso também é interessante, porque a gente vai exibir um texto padrão, né? E ele pode ser configurado ali de acordo com cada tipo de tarefa, né? Se é uma comunicação prévia, eu tenho um texto padrão. Se é uma comunicação posterior ao vencimento, eu posso ter outro tipo de comunicação. A gente até sugere um texto ali como referência, mas vocês podem criar o texto da maneira que, né, melhor atender à necessidade. E aí, assim, né? Quais são os canais de envio? Por enquanto, estamos enviando por e-mail, tá? Então, há projeto sim de evoluir para outros canais esse disparo, mas por hora estamos fazendo esse envio por e-mail, e-mail que está ativo aqui na nossa ferramenta, tá? Marcelo, você passa para o próximo, por favor. Então, essa ferramenta ela está disponível na versão web do ERP, né, o MyUp Web, no módulo financeiro cobrança. E aí, após essa parametrização que a gente conversou aqui brevemente, a utilização do assistente ela é bastante simples, né? Então, a gente tem alguns filtros ali, onde a gente vai selecionar, né, os títulos que a gente deseja disparar ali a cobrança em massa. Aqui a gente tem um destaque em cores, né? Então, aqueles títulos que aparecem em vermelho, eles já estão vencidos, e os que estão para vencer, eles vão aparecer em verde. Aí a gente vai selecionar os títulos e é só executar ali o comando para enviar a cobrança. Um ponto legal é que esse disparo ele pode observar as condições de pagamento que devem ou não enviar a comunicação, né? Então, isso também é parametrizável. E esses títulos que já foram enviados, eles não estarão mais disponíveis na tela de envio, tá? Aqui para a gente conferir, né, como que a comunicação chega para o cliente. Então, obedecendo aquele texto padrão que a gente definiu na régua. E quando a gente clica no link disponível no corpo do e-mail, a gente já consegue acessar o boleto atualizado, né, com todas as instruções de caixa, a indicação do título, né, o valor original. Então, a gente vai definir isso aqui lá nas parametrizações. E para concluir esse tema do assistente, vou comentar uma função também disponível na rotina, que a gente consegue rastrear a interação do cliente com a cobrança recebida, tá? Ou seja, se a gente acessar lá no Contas a Receber a consulta de títulos por cliente,
e pesquisar o título em questão, a gente vai ver que tem um novo campo de pesquisa ali, onde a gente consegue rastrear em detalhes sobre essa cobrança que a gente realizou, tá? Tanto os dados de envio, quanto os dados de recebimento, inclusive a abertura do anexo pelo cliente, né? Se ele clicou lá e abriu o boleto, a gente consegue rastrear essas informações, tá? Então, com isso, o nosso objetivo é proporcionar para vocês, né, uma rotina de cobrança mais rápida, mais assertiva na comunicação com os clientes e na confirmação sistêmica, né, de que a cobrança ela está de fato sendo efetivada. Tá bom? Então essa era a primeira parte aqui dos nossos novos recursos. Aí, Marcel, vamos passar para o próximo. Legal. Então a nossa próxima novidade é o assistente para fazer a composição de nota fiscal de perda. Mas, Andréia, quando que eu preciso emitir uma nota fiscal de perda? Então, vamos lá. São casos, por exemplo, em que você emite as notas fiscais de devolução fazendo as vezes do cliente, né, por necessidade de troca de mercadoria, avaria de produtos, né? Então, essa é uma situação. Ou mesmo aquelas mercadorias que avariam ou vencem dentro do nosso estoque, né? Aliás, né? Se está acontecendo isso aí na sua empresa, procura a gente, porque a gente tem ferramentas também para ajudá-los com essa gestão de FIFO, tá? Então, fica a dica aí. Enfim, a ideia principal é dar um destino correto, principalmente em questões fiscais, às mercadorias que estão impróprias para venda. Tá? Com isso, a gente vai ter ali uma melhor acuracidade do nosso estoque. Tá? Aí vamos ver um pouquinho da rotina. Você passa para o próximo, Marcel, por favor? Então, essa rotina ela também está disponível no MyUp Web, ela se encontra ali no módulo fiscal. Foi desenvolvida, né, nesse formato Wizard, similar ao assistente de devolução que vocês já conhecem. O assistente ele vai permitir a composição e a emissão da nota fiscal de perda, né? Então, baseado ali na seleção de uma ou mais notas de devolução que a gente já emitiu, a gente vai ter um cliente padrão ali parametrizado para esse processo. A gente pode considerar a totalidade ou a parcialidade dos itens dessa nota de devolução, né? As notas originais, para alimentar a nota de perda. Legal que é permitido aqui alterar a quantidade de itens, o valor, né, quando tem questões de descontos, por exemplo. E por fim, do próprio assistente, a gente já pode enviar a nota para o Cefaz via nova API fiscal. Ah, legal, é importante a gente né, observar aqui que é necessário ter o tratamento fiscal, né, na linha fiscal lá específica de perda de mercadoria no cadastro dos produtos, para fazer os cálculos de impostos, né, se for necessário, tá? Para essa rotina, a gente também desenvolveu novos modelos de relatório, e a ideia é que a gente faça uma boa gestão dessas operações de perda de mercadorias, ok? Marcel, vamos para o próximo. Legal. Bom, até antes, né, de a gente apresentar essa nova rotina, que é o assistente para a geração de nota fiscal de produtor rural, vamos contextualizar um pouco esse tema, né? Então, a gente sabe que há produtores rurais que emitem a nota fiscal de produtor eletrônica, outros ainda não utilizam recursos para isso, emitem via papel, via talão, né? Muitas vezes essas emissões acontecem através de CPF, com inscrição estadual do produtor, né? E aí há necessidade por parte dos nossos clientes de fazer a contrapartida, né? Ou a contranota nessa operação internamente. Então, por isso a gente criou aqui o assistente. Essa rotina já está disponível também no MyUp Web, né? Se encontra ali também no módulo fiscal. E para a emissão desse tipo de nota, a gente precisa já ter os lançamentos das notas de entrada de produtor rural, pois elas vão ser utilizadas como base, né, para a emissão dessa nota. Então, o assistente vai realizar a emissão
E a gente pode, para isso, selecionar uma ou mais notas de produtor rural que já foram lançadas previamente, concitar os produtos, as quantidades, valores de cada lançamento. Um ponto importante aqui é que a gente vai levar em consideração a totalidade de itens das notas, né, para poder alimentar a contranota. Já os campos de valores, eles podem ser alterados, né, de acordo com os descontos que precisariam ser concedidos, se for o caso. Também precisamos ter parametrizado a parte fiscal dessa operação, né? Então, CFAP, tratamento fiscal, a linha específica no cadastro de produtos, e essas questões aqui de parametrização fiscal, elas se mantêm. E para concluir a geração, pelo próprio assistente, a gente já vai fazer o envio da nota fiscal para a Cefaz via API fiscal. Essa é uma novidade também, essa questão da API fiscal. Marcel, vamos para o próximo. Falar um pouquinho sobre as transferências. Legal. Então, aí, né, para concluir aqui a minha participação sobre os novos recursos, vou falar um pouquinho sobre o assistente para transferência de produtos entre filiais, tá? Você pode passar para o próximo, Marcel, por favor? Então, essa rotina, ela foi desenvolvida para automatizar as movimentações de transferência de estoque entre as filiais, sendo que essa operação ela não é caracterizada como venda, né? E sim é uma transferência de propriedade de mercadorias em estoque. Para isso, as empresas precisam pertencer ao mesmo grupo. Então, essa operação, ela pode ocorrer assim, por exemplo, a matriz centraliza as compras e transfere a mercadoria para uma filial, né? Ou no caso, quando a matriz é uma indústria e transfere a mercadoria produzida para um armazém, um CD, que vai realizar o processo de expedição, né? Então, para a operação de remessa de mercadorias entre as filiais, a gente já tem uma rotina de transferência no sistema. E aí, nessa rotina, a gente disponibilizou novos filtros, né, para a gente poder compor a nota fiscal de transferência, facilitar esse processo de inclusão dos itens. Inclusive, a gente consegue até buscar nesse momento uma ordem de produção, tá? Se for o caso de uma operação indústria. E aí, com essa movimentação de remessa, a gente vai ter a baixa dos estoques de filial de origem e a positivação dos estoques na filial de destino. Tá? Aí vamos ver um pouquinho sobre a nova rotina aqui, que é sobre o retorno das mercadorias entre as filiais. Nossa ferramenta ela já está disponível também no MyUp Web, no módulo fiscal. E aqui a gente tem alguns filtros para buscar os pedidos de vendas, que a gente precisa selecionar ali como base, né, para efetivar essa movimentação de retorno de mercadorias. Feito isso, a gente seleciona ali qual é a filial de origem, qual é a filial de destino para essa movimentação. Aí teremos um novo lançamento de nota, né? Indicando ali quais são os pedidos que a gente selecionou, a somatória dos itens que vão fazer a composição dessa movimentação. E aí, assim, né, um destaque legal aqui é que a gente pode visualizar um resumo do que está sendo efetivado durante esse processamento. Ou seja, o sistema vai nos indicar aqui, fase a fase, o que está sendo transacionado entre as filiais, tá? E aí, para a gente concluir aqui a geração deste retorno, pelo próprio assistente, também a gente já consegue fazer o envio dessa nota para o Cefaz via nova API fiscal. Lembrando que também precisamos ter a parametrização dessa operação, né, nos cadastros fiscais. E aqui um spoiler, né, para quem ainda não conhece a emissão de nota fiscal via API, após o envio, né, ao Cefaz, isso para todos os assistentes, tá? A nota fiscal ela já entra numa sequência ali para ser registrada no Cefaz, sem a necessidade de uma interação do usuário.
E a gente já pode consultar, imprimir o DANF via sistema, ok? Então, esses são os novos recursos aí que eu queria apresentar para vocês sobre os novos assistentes. Vou passar agora a bola para o Diego, que também vai falar um pouquinho sobre novos recursos. E agradeço. Qualquer dúvida, né? Eu estou à disposição, né? Podem me acionar aí, acessar o nosso time comercial, para que a gente possa solucionar aí as dúvidas, ok? Obrigada. Muito obrigado, Andréia. Então, novamente, bom dia a todos os presentes. Andréia citou uma questão aí do tempo de vocês, a gente sabe como que é a correria do dia a dia, então parar aí alguns minutinhos para dar uma atenção para a gente é uma importância muito grande para o software como um todo. Então, que bom que vocês estão aqui. Então, hoje a gente vai, né, a Andréia comentou sobre algumas ferramentas que nós temos como assistentes, e eu vou trazer aqui algumas rotinas novas que nós temos já dentro de processos que fazem parte, né, muitos conhecidos, né, por vocês já. E o primeiro deles é relacionado à canhoteira do pedido. Então, nós temos o processo de faturamento, né, vinculado à composição do lote, né? Depois nós temos ali o processo de fechamento daquele carro e que já traz para a gente o romaneio de separação de mercadorias, o romaneio de entregas. Temos a canhoteira de notas, juntamente da emissão das notas e dos boletos bancários, naquele processo de faturamento em lote, né? E aqui nós agregamos, né, a esse processo a possibilidade de emitir uma canhoteira também para os pedidos. Então, são duas canhoteiras agora disponíveis dentro do processo de fechamento logístico. Marcel, por favor, pode passar aí para a tela seguinte, que nós temos os modelos aqui destacados. Então, a canhoteira ela vai destacar para a gente num layout, né, muito semelhante ao processo de canhoteiras fiscais, né? E traz para a gente ali, só que com destaque, né, do pedido. Então, cliente, todos, né, os canhotos ali vinculados àquela entrega disponíveis para assinatura do cliente e para que o responsável pelas entregas traga esse relatório preenchido, sem a necessidade de, em muitos casos, clientes que emitem duas vias do pedido para trazer um assinado, por exemplo. Né? É muito comum a gente, né, escutar isso de clientes. Acaba imprimindo duas vias ou uma via meia folha, né, para trazer impressão de dois pedidos. Então, aqui, no caso, nós temos uma canhoteira dedicada para isso. Então, é um parâmetro muito simples que pode ser ativado dentro do ERP, que vai destacar para a gente essa possibilidade. Uma informação também importante, né, é que são recursos, todos esses que nós estamos mostrando, disponíveis no MyUp Web. Tá? Então, essas novidades, elas estão sendo disponibilizadas nessa nova versão do ERP, que em breve estará disponível para todo mundo. Né? Hoje a gente vem fazendo atualização de vários clientes, mas existe uma fila, uma operação, até para trazer uma tranquilidade para aqueles clientes que estão trabalhando com a nova versão e um acompanhamento da nossa parte para, né, trazer segurança e tudo mais, uma equipe, né, acompanhando vocês nessa transição. E o segundo recurso, que acaba sendo bem interessante, trazendo um pouco mais de segurança dentro do processo ali de separação de mercadorias, é a anonimização dos dados de logística. Então, aqui no caso, qual que é o objetivo? Remover algumas informações. Aqui nós temos dois modelos, né? Um com dados referentes ao lote e outro sem. Né? Então, um relatório ele vai destacar para a gente ali o itinerário, a cidade, o veículo, né? Que vai ser responsável pela entrega daquela mercadoria, e um outro relatório trazendo essa remoção de dados, para que a gente tenha um processo de separação e conferência sendo executado, mas que a equipe não tem a informação de para qual carro vai, para qual região vai. Então, aqui, na verdade, a gente quer agregar um pouco de segurança nesse processo, equipes grandes, a gente entende que, em alguns casos, existe também uma rotação, né, de colaboradores nesse processo logístico, né? Então, aqui é uma maneira da gente ter um processo de separação nos moldes já disponíveis, né, dentro do nosso sistema, da operação que muitos aqui já utilizam, mas trazendo também um pouco mais de segurança nesse processo de separação de mercadorias. Por favor, Marcel, próximo tópico.
Bacana. E aqui, né, a gente vai migrar um pouquinho para mobilidade. Então, muitos de vocês já conhecem, né, os processos que nós temos relacionados aos aplicativos em geral, né? O Marcel citou logo na introdução aqui as ferramentas de automação, aplicações para conferências de mercadoria, entrada, expedição, logística. E aqui, agregada a essa operação logística, nós podemos incluir o UpPix, ou o UPix, como a gente nomeou aqui. O objetivo dessa ferramenta é facilitar o recebimento em Pix na rua. Então, esse aplicativo pode estar na mão da equipe responsável pelas entregas e, de uma maneira muito simples, nós podemos realizar a consulta do título, sendo pelo pedido, pela nota fiscal eletrônica, e o sistema, através também de uma integração, a gente está usando bastante a palavra API aqui, que nada mais é do que um protocolo de comunicação que deixa nossas ferramentas mais ágeis, sem a necessidade de transacionar arquivos, né? A ideia de distribuir e capturar. Aqui existe uma comunicação em tempo real, onde a ferramenta já consulta o título na nossa base e, através ali de uma integração bancária, destaca para a gente o QR Code para o cliente realizar o pagamento. Uma vez que esse pagamento é identificado, o próprio aplicativo já faz a liberação da entrega para o cliente. Então, é uma informação visual, é um aplicativo muito simples de ser utilizado, são poucas movimentações ali dentro dele, né? Ou seja, o número do título, um botão de pesquisar, o QR Code já é gerado, né? E uma mensagem aí, uma letra bem, né, bem visível para o motorista, já indica que a entrega está liberada. Hoje, após fazer, né, esse processo de recebimento, o nosso sistema ERP ele disponibiliza um relatório, né, que traz para a gente os pagamentos, ou no caso, as entregas que foram feitas com pagamento via Pix. Né? Então, ali tem essa relação com todos esses títulos, e então existe inicialmente uma movimentação do financeiro para dar a baixa nesses títulos. Essa é a primeira fase do nosso aplicativo, e nós temos a projeção também de já agregar uma liquidação automática através, né, desse recebimento via Pix. Então, hoje, já facilita muito. Aqui nós já colhemos o feedback de muitos clientes que trabalham com esse tipo de recebimento, e nós sabemos que hoje a operação nada mais é do que o entregador entrar em contato com a empresa, aguardar para saber se o Pix foi feito, se o dinheiro caiu na conta, e isso em uma, duas, três entregas é até aceitável, mas dentro de um processo, de um carro com 10, 15, 20 entregas, creio que essa operação acaba ficando um pouco morosa, atrasando a entrega e gerando também uma movimentação muito grande do processo administrativo. Então, aqui, com essa ferramenta, a gente elimina essa necessidade de contato do motorista, do entregador com a empresa e agiliza o processo de recebimento na rua, ok? Aqui nós temos alguns bancos homologados, então caso vocês tenham interesse em testar essa ferramenta, basta entrar em contato com a gente para a gente entender qual que é a instituição financeira que vocês trabalham e entender se já está liberado para o banco de vocês, ok? E aqui nós temos também o UpConf. Então, anteriormente, a UpSoftware executou aí em três situações, em três momentos, um café da manhã com tecnologia, onde o objetivo, o assunto central era a gestão de estoque, né? Então, ainda estamos fazendo, né, esse percurso, essa tour, como eu brinco aqui com a equipe, né, que a gente vai em várias cidades diferentes ali levar essa operação para conhecimento dos clientes, mas um aplicativo de muito destaque que a gente vem levantando e colhendo também dos clientes é o aplicativo de conferência. Então, esse aplicativo ele está relacionado ao recebimento de mercadoria e também a um processo de inventário. Então, é uma ferramenta que possui, né, mais de uma tarefa que pode ser executada por ela e aqui o destaque do processo de recebimento. Então, aqui nós temos uma operação, né, voltada com, na verdade, uma conexão com o processo de compras, uma entrada de nota fiscal e depois, fisicamente, uma conferência dessa mercadoria. Então, uma vez que você fez a sua compra, você deu entrada no XML, esse XML fica aguardando, né, a mercadoria física chegar, e quando ela chega, efetivamente, nós realizamos uma conferência eletrônica cega através do aplicativo, né, que está disponível para o sistema operacional Android, seja smartphone ou coletores. E aqui a ideia nada mais é do que o próprio responsável pela conferência
selecionar a nota na qual ele está recebendo e fazer a conferência através da leitura do código de barras e também a possibilidade de informar dados adicionais, como a fabricação e a validade da mercadoria, o número do lote daquele produto. Uma vez que ele adiciona essa informação na conferência, isso é computado para aquele item dentro da nota fiscal, e uma vez que a quantidade foi bipada de maneira correta, ou de acordo com o que a nota fiscal já previa anteriormente, ele indica o item como verde, né? Uma nomenclatura ali, ele fica, né, selecionado em verde, indicando que aquele produto foi corretamente bipado, conferido. E aí sim, a partir desse momento, que a mercadoria está 100% conferida, a nota fiscal, lá no nosso EDI, né, onde a gente faz a captura do XML, ela pode ser processada, movimentando o estoque, gerando o financeiro, a operação que a maioria daqui já conhece. E, como adicional, como eu comentei, nós temos também o processo de validação de estoque e inventário, tá? Então, é uma ferramenta que pode auxiliar também vocês a realizar a contagem total, parcial, com múltiplas pessoas na equipe fazendo essa bipagem através de uma criação de um parâmetro dentro do ERP. Nós temos um módulo dedicado para isso. Então, aqui nós ainda, né, realizamos, a gente cria aqui um pensamento, ou a gente faz um questionamento, né? Qual que é o benefício nessa conferência de mercadoria? Então, na verdade, uma garantia de estoque em primeiro lugar. Então, nós saímos daquele processo de cantar a nota fiscal, né, no processo de recebimento, que é o que a maioria das empresas trabalham, né? Pega o DANF do fornecedor e faz ali a contagem em voz alta enquanto outra pessoa está batendo as caixas, né? Então, a gente cria uma garantia de conferência porque exige uma bipagem. Então, a gente tem que, de fato, contar essa mercadoria. Caso contrário, a entrada não vai ser autorizada. A assertividade da conferência. Então, já liguei um ponto ao outro, né? A garantia de contagem com a assertividade em realmente contar a quantidade que tem lá e garantir essa quantidade que está entrando. Mesmo se essa mercadoria foi recebida na sua totalidade ou se teve alguma divergência, porque aí é uma forma de entender, de saber ali no ato dessa conferência se a mercadoria foi entregue numa quantidade maior ou menor. Então não tem como essa informação escapar do processo de separação, de conferência, né, no recebimento de mercadorias. E aí a gestão, porque, como eu destaquei, nós temos a visão do que realmente foi conferido. O próprio aplicativo conta com um acesso de supervisor, onde ele pode entender a quantidade que foi contada. Muitas vezes pode sim ter acontecido uma contagem incorreta, e aí o próprio supervisor pode fazer uma limpeza, solicitar uma nova contagem, ou de fato, né, entender que aquela contagem foi feita e que a mercadoria, né, foi incorretamente entregue, para mais ou para menos, e aí a gente entende que a gente tem que realmente envolver um processo administrativo, um contato com o fornecedor, a necessidade de uma reposição de mercadoria por parte dele, uma devolução, né? E os meios digitais de conferência. Nós eliminamos os relatórios, as impressões, né, a quantidade escrita na mão, que muitas vezes número 1 vira o número 7, e só desse erro gráfico ali, ortográfico, a gente já tem uma entrada totalmente incorreta, uma bagunça no seu estoque, né, que pode acontecer por uma pequena falha ali de entendimento mesmo de uma letra de um consultor ali que está fazendo aquela bipagem. Então, aqui, aquela conferência, né? Então, aqui a gente tem esses meios digitais para facilitar, para trazer mais segurança e garantir uma assertividade maior para vocês. Marcel? Então, agora, né, eu concluo a minha parte aqui, falando sobre essas rotinas, e passo a palavra para o Marcelo Loyola, que vai trazer um pouquinho para a gente sobre a automação da força de vendas. Legal, Obrigado, Diego. valeu. Obrigado, cara. Muito bom aí, galera, as melhorias, as evoluções. E vou falar um pouquinho de uma grande evolução que a gente tem agora. O Marcel comentou no começo da apresentação, né, sobre Palm, né? Entrei na UP em 2010 e quando eu entrei na UP, a gente estava fazendo exatamente isso, migrando a tecnologia Palm para o Windows. E foi uma grande revolução, porque lá nessa oportunidade a gente começou já a utilizar tecnologias novas, né? A gente já começou a hospedar serviços em nuvem lá em 2009, 2010. E me recordo que quando entrei na UP, aprendendo bastante aí, a gente já falava
será que um dia a gente vai ter uma automação online? Me recordo muito disso. E chegou a hora. Estou bem feliz de falar disso agora com vocês, pessoal. Queria agradecer a todo mundo, o tempo de todos. E queria abrir falando que eu estou muito feliz de falar desse tema, que foi um projeto que a gente trabalhou esse ano, está trabalhando bastante aí para entregar essa novidade para vocês. É um projeto que já está sendo utilizado. Vi no chat aí, vi no o Josué do Megs. Pô, Josué, obrigado aí pela presença. Tem bastante gente aí que já está usando esse novo projeto e estou bem feliz de falar um pouquinho dele para vocês. Então, a gente fez essa migração lá em 2010, meados de 2010. A André também brincou muito com isso, né, André? Nosso tempo de suporte lá. A gente passou por essa migração e depois veio o Android. Legal, o Android veio e se estabeleceu no mercado aí como o sistema operacional mais utilizado na época, e a gente também fez uma grande migração para Android. Então, inclusive a automação oficial, né, a automação que os nossos clientes usam hoje é um aplicativo muito estável, e só que a gente sempre veio nesse debate do online, né? Online, tem que ser online, 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 e chegou esse momento. Nosso RP já está na web, a gente já tem muita utilização de nuvem, né? Então, hoje, nossos serviços são todos hospedados em nuvem. No maior provedor aí que a gente tem hoje, que é a AWS, a gente também está estruturando nossa camada multi-cloud aí. Então, nós evoluímos muito tecnologicamente e chegou o momento do FV Online, da automação da força de vendas, que converse com o sistema de gestão de forma online automática. E é isso que eu trago aqui para vocês. E esse aplicativo ele é legal. Primeiro, ele tem questões de segurança. Vou falar rapidamente aqui, tá? A gente tem todo um controle de gestão de licenças, autenticação por SMS, igual todos os aplicativos atuais utilizam, né? Acho que é bem importante fazer essa citação aqui de segurança, né? Vi alguém comentando de ser aplicativo seguro aí no chat, a gente se preocupa muito com a segurança dos aplicativos e o FV Online ele trabalha muito bem com isso. Vale citar também que todas as regras, todos os parâmetros que a gente tem atualmente, eles são compatíveis com a nova FV, tá, galera? Todos os parâmetros, ativa, não ativa, visualiza, não visualiza, eles estão todos compreendidos dentro do FV Online. E vou falar de algumas funcionalidades novas, né? O que trouxe essa automação de força de vendas que a gente vai ganhar com ela, né? Primeiro, eu vou falar do estoque, né? Então, é uma grande quebra de paradigma a gente ter o estoque online lá na mão do nosso representante lá na rua, né? Então, isso traz aí uma maturidade para a empresa, né? Para o distribuidor, para a indústria aí, em cuidar do estoque. Então, hoje o representante pode ter o advento de acessar o estoque online. Isso vai trazer muita maturidade para vocês trabalharem com isso desde a compra da mercadoria. Que agora o nosso amigo lá, ele consegue ter esse acesso ali dessa informação ali na hora que ele fizer a consulta. Então, é um tópico muito importante. Por a gente estar online nessa aplicação, a gente também tem a capacidade de acessar os preços de forma online também. Então, todos os acessos, eles são feitos via API. Não vou estender muito na parte técnica aí para não cansá-los, mas como está tudo hospedado em nuvem e a comunicação é via API, todos esses dados são transacionados de maneira automática, né? Então, além do estoque online, a gente também vai conseguir ter o acesso dos preços de forma online. O nosso FB Online também traz o que a galera pedia muito, né? As imagens dos produtos. Então, nosso vidinho aqui demonstrativo da apresentação, vocês vão notar, né? A gente vai conseguir configurar as imagens dos produtos para facilitar, né? O nosso amigo representante lá na rua, né? Mostrar para o cliente. Então, a gente consegue ter diversos recursos nesse sentido. Como propriamente a captação do pedido de venda. A gente consegue ter hoje os múltiplos endereços também nessa aplicação, que vocês conseguem selecionar por lá. E, galera, podem fazer perguntas no chat aí. Não sei se eu vou conseguir responder tudo aqui para vocês, mas nosso time está tomando nota de tudo aqui para dar uma indicação direta para vocês.
A gente com certeza não vai conseguir esgotar aqui os recursos, então já deixo um convite aí para conversar com o nosso time comercial para um bate-papo, né, uma apresentação, aí igual a gente já fez com alguns clientes, para vocês verem essa automação nova funcionando, uma demo aí, e planejar a migração de vocês aí para o aplicativo novo, beleza? Então deixem aí as indicações no nosso chat que a gente está tomando nota. Então, voltando aqui para os recursos, né? Falei de estoque online, imagem, preços. Um recurso muito legal que existe também é a negociação, né? Então, no a nossa automação atual tem a funcionalidade de negociação de preço, e agora essa negociação, por ser online, ela está muito mais dinâmica, né? Evita o nosso amigo de errar a senha lá na digitação, e essa integração já é feita automática ali do valor da negociação, ele não precisa mais digitar esse valor. Então, isso é um fator muito interessante. Uma funcionalidade que ela traz muito benefício é a integração do pedido de venda. Então, falei aqui do estoque online, dos preços, né? E a captação do pedido de venda, ela também implica numa integração direta lá com uma app web. Quando o nosso representante faz o fechamento do pedido, esse pedido já se integra automaticamente lá no grid de vendas lá. Ou seja, a gente não precisa ter mais aquele processo de captura. Seja ele manual, seja aquela job de captura automática que também é realizada, o fechamento já compreende essa integração por completo, tá? E por que que isso é importante? Porque você também já vai empenhar o seu estoque nesse momento, né? Então, eu falei um pouquinho do estoque online um pouco antes, e a integração do pedido sendo automática, a gente afina ainda mais essa apuração de estoque, né? Porque o pedido vai cair lá no sistema, e se você utiliza o empenho, ele já vai estar valendo esses valores aí para os seus representantes na rua. Então, isso é uma funcionalidade bem bacana. Marcel, pode passar para o próximo, que é o nosso painel. Então, ali a gente viu o app ali sendo demonstrado e aliado às funcionalidades do app, a gente tem um painel novo lá no App Web. Ele pode ser utilizado para vocês consultarem como está sendo esse trabalho, né, na rua, pelos representantes. E o mais legal, como o aplicativo atual ele é offline, né, ele requer sincronização de dados, não tem como saber o que está acontecendo lá, né? Se tem algum pedido, se os representantes não estão transmitindo esses pedidos ao longo do dia, através desse painel a gente vai conseguir ver exatamente se tem pedidos lá que eles porventura ainda não foram enviados para a empresa e poder fazer essa comunicação com o representante para fazer a integração desse pedido e fazer o ciclo de venda acontecer de uma maneira mais fluida, né? Então, esse painel ele é muito importante aí para vocês utilizarem a ferramenta a nível de conseguir visualizar o que está acontecendo na rua ali, ver os pedidos que estão sendo integrados, os pedidos que não foram integrados ainda. E tem alguns números ali que são bem legais, que podem ajudar a operação logística, por exemplo, né? Quantidade de pedidos, quantidade de itens, o peso, né? Você já consegue previsionar aí o volume que tá sendo vindo aí dos pedidos, né? E todas as outras funcionalidades que a gente tinha no AFV, lançamento de pré-cadastro, agenda, não venda, metas, tudo isso está operando dentro do AFV Online. Então, todas as funcionalidades que a gente tinha estão inclusas no AFV novo. Isso fiquem tranquilas todos esses, com todos esses acréscimos, né? Com todas essas evoluções que esse paradigma do online, ele permitiu a gente fazer, tá? Então, eu queria fazer um compilado aqui de vantagens, sem sincronização de dados. Eu estou só tirando um processo do representante de clicar? Não, não é só isso, mas isso vai fazer com que não haja defasagem nos dados. Então, não ter esse processo e a gente trabalhar de forma online permite que os dados não estejam defasados. Então, traz uma assertividade muito grande para a operação. O estoque online. Eu só vou ver o estoque online para uma questão de atender o cliente? Com certeza.
atender o cliente, acho que é o maior objetivo aí de todos, e com certeza é uma quebra de paradigma muito grande ao passo de precisar fazer toda uma lapidação no processo, desde a compra até a entrega. Porque se você não utiliza o estoque online, ao menos não utiliza o empenho, você pode com certeza notar que você tem gaps. Você às vezes não atende alguns clientes por falta de estoque, só por uma questão de organização. Com o estoque online, com certeza vocês vão conseguir ter uma maturidade muito maior para prover ali a cadeia toda, desde a entrada até a saída. Preços e negociações online, sem defasagem. Também é uma grande vantagem onde não vai ter aquele gap. Ah, mas eu vi que estava 5,50, mas é 5,80 porque eu não sincronizei o meu aparelho. Então, também esse tipo de problema com o cliente é eliminado, né? Porque a gente está acessando os dados de maneira online. Então, isso evita alguma falha de comunicação de preço para o cliente. O pedido integrado no ato do fechamento, a vantagem é também aliada ao estoque, né? A gente já empenhar esse produto para que a gente atenda de fato a quantidade que a gente tem. Então, essa integração automática também, só vou eliminar o processo de capturar. Além disso, e mais que isso, é a gente já trabalhar bem afinado com o nosso estoque. Então, esse é o grande objetivo, é a grande vantagem. O sistema sempre teve um módulo bem legal aí, que é a verba comercial. Então, convido aí quem não conhece a verba comercial, conhecer que é um módulo aí que pode aumentar a rentabilidade, aumentar a venda de vocês. E essa verba, agora com o FV Online, também é online de fato, porque esses débitos e créditos da verba também vão acontecer no ato da venda. Então, isso é mega importante aí para a verba online. Quem utiliza a verba e vai para o FV Online vai ter um salto de gestão muito grande, porque a verba se tornará online todo momento. Então, a verba que eu gasto num pedido, eu já posso aplicar ele no próximo, porque eu estou computando ali de maneira online. Então, isso é bem interessante. Isso realmente pode aumentar a margem e faturamento aí dentro de uma estratégia de vendas. Conta com a gente aí para conversar sobre isso. E uma funcionalidade que eu também ouço na Up há muito tempo, que é a edição de um pedido já sincronizado. E qual que é a vantagem real disso, gente? Isso vai evitar que vocês percam venda. Então, o cliente tirou um pedido lá de R$ 1.000 com 20 itens. Depois, à tarde, esqueci aquele produto. Dá para colocar para mim? Dependendo do fluxo, isso não acontece. Acho que vocês até podem me dar algum testemunho aí no chat aí para o nosso time. Eu já ouvi muito isso. E às vezes essa pequena, né, entre aspas, pequena venda ali ao longo do dia, todo dia, que você vai perdendo, com certeza vai fazer falta no final do mês. Com essa funcionalidade de você editar o pedido depois de sincronizado, claro que tem algumas regras para isso, tá? Para também não bagunçar a operação. Com certeza vocês vão deixar de perder diversas vendas aí ao longo do mês aí, conseguir aumentar a venda, conseguir aumentar a margem, que é o objetivo também. Isso é um recurso que eu acho muito interessante, que vale a pena ser explorado, sabe? Lógico, dentro de toda uma organização. Galera, quis ser rápido aqui com os recursos para vocês. Deixo o convite novamente para a gente falar um pouquinho mais aprofundado com cada um de vocês. Conversem com o nosso time comercial sobre a estratégia, sobre valores de licença, sobre como podem ativar. A gente já está fazendo ativação em alguns clientes. Temos clientes que já estão virando toda a operação para o FV Online, estão nesse processo já. E a gente está à disposição aí para auxiliá-los. Com essa aplicação nova, vale citar que ela brilha os olhos para que a gente sempre evolua cada vez mais, principalmente estando online, mais rotinas, mais funcionalidades, liberações, números. Eu acho que é um mar de coisas que a gente pode explorar aí ao longo dos próximos anos com essa ferramenta. É isso, Marcial. Passo aí para ti. Obrigado, galera. Se ficou alguma dúvida, algum Legal. detalhe, fiquem à vontade aí para destacar, beleza?
queria realmente agradecer o nosso muito obrigado em nome da UpSoftware por vocês dedicarem esse tempo para que a gente possa fazer aquilo que nós produzimos em nossa fábrica de software, chegar na sua empresa, na sua distribuidora e ser transformado em resultado, né? Em resultado, ganho de operação, logo ganhar dinheiro mesmo. Esse é o nosso objetivo, tá bom? Nosso muito obrigado. Nós anotamos todas as perguntas aqui e faremos os contatos. Temos aqui o Diego, a Andréia à disposição também. Uma excelente final de semana. Deus abençoe a todos nós e muito obrigado. Até a próxima.